eu entro nessa história, mas começou com uma professora que queria se aposentar no Brasil e ir morar em Cuba com a aposentadoria do Brasil, tá? Que aqui a aposentadoria de professor não é grandes coisas, mas em Cuba é muito dinheiro, porque o dinheiro lá não vale nada. Mas enfim, começando agora com a minha história, começou com meu pai. Meu pai, ele é engenheiro, ele ocupava um alto cargo lá em Cuba e chegou uma hora que o Partido Comunista de Cuba mandou, na verdade. Pediu, né? Pediu. De maneira educada, com uma arma apontada pra ele. Exatamente. E pra família. Que ele tinha que entrar pro Partido Comunista de Cuba. Porque quando você ocupa um alto cargo, você tem que entrar no Partido Comunista. E meu pai não queria, porque você entra, não sai mais. Esquece, não vai conseguir sair de Cuba, enfim. E ele não queria isso pra família dele. Ele queria uma vida melhor pras filhas. E aí, ele tem família brasileira. Ele tem uma parte, porque meu pai de criação, ele é meu pai, né? Ele é libanês, a família é libanesa. Então, migraram, uma parte foi pra Cuba e outra pra Venezuela, Brasil. Escolheram bem, né? O avô dele escolheu Cuba, porque na época Cuba era capitalista e era muito melhor do que… Nossa Senhora, Isso foi antes de 59, então. Muito antes, muito antes. E aí, ele pediu pra prima dele fazer uma carta convidando ele pra vir pro Brasil, porque na época era proibido. Vou de férias pra Cancún, não podia. Não pode. Mas isso eu queria saber, se é tão bom morar em Cuba, por que as pessoas não podem sair? Exatamente. É isso que eu… Uma questão que me assola, assim. Mas é a mesma pergunta quando você fala assim, quando caiu o muro de Berlim, o pessoal correu pra que lado? Pro lado… Era tão bom o lado lá que tinha que ter gente lá no muro, fuzilando as pessoas que entravam lá, e aí não podia sair. Então, assim, que coisa estranha, né? De repente, era ruim o lugar. Eu fiz um Reels, né, esses dias, falando pro pessoal, cara, quem conseguir me responder esse questionamento de por que vocês veem cubano todo dia saindo a nado e não vê nenhum americano indo pra Cuba, quem conseguir me responder isso, eu dou R$2.000. Ninguém respondeu, ninguém conseguiu responder. Perderam R$2.000. Uma resposta tão simples, Pois é. Não é mesmo? Pois Tão é. simples. Enfim, aí essa prima dele fez a carta, meu pai veio depois de muita burocracia. Quase que ele não consegue. Ele foi autorizado, então. Ele foi autorizado. Ele não fugiu. Passou por várias instâncias, ministro, enfim, não fugiu. E aí ele veio, era pra ficar 3 meses. Que ano que foi isso? Foi 2005. Nossa. Ainda era o Fidel no recente poder. Ainda. Era o Fidel no poder. E o Lula aqui. E aí ele veio pra cá. E aí deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio. E eu tinha 5 anos na época. E Ai, tão novinha, 2005. Ela ele tinha veio 5 anos. Ele já veio tava na faculdade, já. Tinha 15. Não… Trabalhando. Ele veio de visita e ficou. Aham. Depois dos 3 meses, que é o máximo que podia ficar fora. E aí ele foi à Polícia Federal depois de 1 ano, ele ficou ilegal aqui esse ano. E decidiu falar, olha, eu pedi o asilo político. E aí foi aceito, ficou exilado político aqui. E aí conheceu um amigo dele, argentino, naturalizado brasileiro, que fez a mesma carta que a família dele fez pra ele, fez pra minha mãe. Aham. E aí, depois de quase 4 anos, ele conseguiu tirar minha mãe de Cuba. Ou seja, sua irmã nasceu, seu pai não viu, não acompanhou. No final, seu pai fugiu, porque ele veio pra passar 3 meses e ficou. Ficou. E aí, minha mãe conseguiu vir pra cá em 2009. 4 anos separados. Quase 4 anos. Por conta de política. É isso, né? Era uma barreira política. E como é que Simplesmente não ficou podiam a sua sair de mãe lá? Com criança e tudo? Como é Meus que ficou? avós ajudavam. Davam um suporte também. Minha mãe, ela tinha um irmão, tem um irmão fora, que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Ele saiu ilegal, ele foi corajoso aos 18 anos. Atravessou o mar. Não, foi… Eu não sei muito bem a história, mas eu acho que ele casou com alguém, foi pra Espanha, mas tudo… E de lá foi. Foi fugido também. Foi fugido, mas foi ilegal, foi uma história… É que muita gente atravessa… Porque foi antes a de barcos eu nascer, eu precários nasci em ali. 99, então naquela época era muito mais fechado do que atualmente. E aí esse meu tio, ele mandava coisas pra minha mãe, pra vender. Então a gente vendia no mercado negro, roupa, essas coisas, que você sobrevive lá Mercado assim. negro. Deixa eu só fazer Tem um parênteses mercado sobre negro. isso. A história da União Soviética, de Cuba e todos esses países que tentam abolir as leis do mercado é a mesma. Sempre é feito o mercado paralelo e se o mercado paralelo não funcionasse, as pessoas morreriam de fome. E a União Soviética foi exatamente assim. Tem até uma história que eu conto no meu curso, que o Lenin inicialmente começou com essa de abolir a lei da oferta e demanda, começou a expropriar tudo e toda a produção de alimentos era
no estado. Só que aquilo, obviamente, não foi suficiente. Se eles não tivessem feito vista grossa para os mercados paralelos Eles que deixavam iniciavam, funcionar. eles deixavam funcionar porque eles sabiam que se eles povo ia morrer de impedissem, as fome. pessoas iam Cuba é morrer assim. de fome. E não só morrer de fome, porque você pega, por exemplo, a União Soviética começou em 17. Em 21, o Ludovic von Mises escreveu a sua tese sobre por que não daria certo. Ele falou, olha, o socialismo não vai dar certo devido ao problema do cálculo econômico. Ele falava o seguinte, os socialistas querem estatizar os meios de produção. Se você toma os meios de produção, tira da iniciativa privada, você destrói o mercado para meios de produção. Se não há mercado para meios de produção, não há preços. Se não há preço, não há sinalização do que deve ser produzido. Quando a gente vê, por exemplo, sei lá, você vai numa cidade, a água que deveria custar uns R$2, tá R$10. Isso tá te informando que, olha, tem muita demanda por água e tem pouca oferta. Aí um monte de pessoas vão ver, caramba, não porque elas são boazinhas apenas, alguns querem só ganhar dinheiro. Mas esse é o mérito do capitalismo, né? A gente usa o egoísmo dos outros a favor de todos. Ele olha, caramba, a água tá R$10, eu posso comprar água por R$2 naquela cidade e lá vender por 8, que eu tô vendendo mais barato e vou ter muito mercado. Se muita gente faz isso, muita oferta de água para aquela mesma demanda, o preço cai. preço cai Em países novamente. socialistas isso não acontecia. Isso é uma tanto que eles coisa, deixam assim, funcionar. muito básica, né? Um conceito muito básico de economia que tentam... esse que é o problema, na verdade, do socialismo. Eles colocam a emoção na frente da razão e aí dá tudo errado. Então, assim, eu acho que o preço de tal coisa é muito caro, que as pessoas não têm acesso, mas a única maneira, e isso os dados provam historicamente, a única maneira de você conseguir levar a produção em massa para as pessoas e baixar o preço das coisas foi através da produção em massa, que veio depois da Revolução Industrial que precedeu o capitalismo. Isso, assim, é uma coisa, é um fato, não é uma opinião. As pessoas sempre falam, mas a minha opinião... Não tem opinião. Isso é assim que funciona e pronto, acabou. E quando a Zoe conta as histórias dela, é uma repetição de dados que a gente já viu em todas as histórias. Então, quando você vê a bibliografia do Lenin, do Stalin, as pessoas que vêm de Coreia do Norte, de Venezuela, de vários países da África que também estão sob regimes socialistas, é sempre a mesma coisa. Mas, de alguma forma, socialistas brasileiros de outros lugares acham que vai funcionar quando eles fizerem. Aí vai mudar alguma Eles coisa. acham que eles são mais inteligentes. Eles são mais inteligentes. São capazes de colocar o negócio pra funcionar aqui. Com certeza. Eu acho que é o Gianetti que ele chama isso de princípio da contra-indução. Ele fala que uma experiência que deu errado deve ser testada até uma hora Milhões que de vai dar vezes. certo. Mas não vai dar certo nesse caso. Mas, Oi, por favor, continue aí com essa questão. Vocês viviam, então, de vender as coisas no mercado negro. Minha mãe, ela vendia coisa no mercado negro e a gente traficava também, porque a gente era... Não, traficava adoro. não. Como é que é quando você consome? Contrabandeava? Não, a gente comprava frango no mercado negro, então a gente era... Um revendedor. Não, é pra comer mesmo. Você consumia o mercado negro também. Exatamente. Vocês vendiam algumas coisas e compravam frango lá. Exatamente. A gente comprava frango, enfim. Lá funciona desse jeito e para sobreviver a economia de Cuba, eles fazem isso, eles fazem essa vista grossa. Então minha mãe sempre foi muito empreendedora lá em Cuba. Usuário, eu lembrei a palavra, usuário. A gente era usuário de usuário. frango. Usuário de frango. Porque era proibido vender comida nesse mercado, assim? Não, amor, entre era aspas? proibido consumir coisa que era ilegal. Porque, assim, as pessoas que vendiam esses frangos e vendem ainda, trabalham em indústria e tal, e eles roubam do trabalho. Ah. Entendeu? E aí vendem no mercado. É um contrabando mesmo. E É essa um contrabando de indústria? mercadoria. Por exemplo, lá tudo é estatal? Não tem uma empresa privada? Nenhuma. Não tem. Agora eles abriram algumas brechas, mas não de empresas. É para casas, para você alugar para turista. E não é sempre. Eles abrem por um período e fecham. E aí abrem, depois que a economia começa de novo, e abrem de novo e fecham. Então não é todo mundo que tem como abrir esse negócio. E os impostos são altíssimos, então a maioria tenta ao máximo fazer Ilegal, claro. Exatamente. Mas isso é o maior estímulo, né? Além de tentar acabar com as leis do mercado, eles estimulam que as pessoas não façam nada por vias legais. Não tem como, né? Ninguém vai sobreviver se fizer pelas vias legais. Não faz sentido. Exatamente. Então, assim, você não sobrevive se não for dessa forma ilegal. Você como vender para ganhar dinheiro e também para consumir. Porque, assim, minha avó, meus avós moram lá ainda. E ela estava me falando, a cesta básica em Cuba é 5 ovos por mês por pessoa. Isso não dá pra Eles nada. recebem. Isso eles recebem do governo. Da caderneta. Recebem não, né? Você compra. Gente, Lá nada é de racionamento. graça. 2021 ainda existe racionamento em alguns tem pessoas países. que acham que é de graça, né? Que a ditadura dá ovo de graça. Não, eles compram. Então, assim, 5 ovos por mês por pessoa. Carne vermelha não é todo mês que tem. Frango não é todo mês que tem. Então, assim, na minha vida, eu passei a maior parte do tempo comendo frango. E eu era privilegiada.
Então, quando eu cheguei no Brasil, eu não aguentava mais ver frango na minha frente. Porque minha mãe mandava um dinheiro pra minha avó pra ela comprar uma caixa de frango. E aí, essa caixa tinha que dar pro mês todo. E era frango todo dia, frango todo dia. Seus avós estão lá ainda. Meus avós estão lá ainda. Então, deixa eu terminar Sim, por favor. a história. Daí, a gente pode até falar deles lá. Porque todo mundo pergunta por que ainda moram lá. Aí, ok, depois de 3 anos… depois de quase 4 anos, minha mãe veio pro Brasil. Ficamos com os nossos avós maternos. E aí, depois… ela veio sem vocês. Sim. Ah, eu achei que ela tinha trago vocês Não, já. minha irmã tinha 3 anos na época. E você 7? 9. 9. E aí, depois de 3 anos, eles conseguiram tirar a gente de lá por reunião familiar, né? Tem essa lei aí de reunião familiar. Depois de muita burocracia, de muito dinheiro. Nossa, meu pai é um homem muito trabalhador, sabe? Eu tenho muito orgulho. E aí, depois desses 3 anos, eles conseguiram tirar a gente de Cuba. Meu pai conheceu a minha irmã do meio com 5 anos. Me viu com 12. E nesse tempo, minha mãe engravidou aqui, da minha irmã caçula. E não estava nos planos, porque imagina, um casal de imigrantes, sozinhos, assim, porque a família, né, parente, não ajuda muito. E com uma criança. Mas é sempre uma bênção, né, quando vem. E aí, acabou sendo uma bênção, porque ajudou a gente a sair de Cuba, tendo uma irmã brasileira. Então, eu falo que é um presente de Deus, a minha irmã caçula. E aí, a gente se reencontrou em 2011, final de 2011, a gente veio pro Brasil. E ficamos todos… Que loucura. E a gente conheceu a nossa irmã caçula com quase 3 anos. E vocês ficaram, então, com seus avós lá? Com os meus avós Aí, lá. Por que você ia explicar agora? Por que Meus que avós- seus avós seguem Meus lá? avós têm cidadania espanhola, então eles podem entrar e sair quando bem eles quiserem. Só que é o seguinte, meu avô, ele é comunista. Numa época da vida ele foi, atualmente ele não defende. E até me ajuda a conseguir informações, assim, de dados e tal. Então, assim, ele é muito sistemático. Ele vive na mesma casa há mais de 60 anos. Uhum. Então, pra ele é muito difícil deixar aquilo. É aquele negócio, né? Velho é cabeça dura. O ser humano é, antes de Infelizmente. tudo, um ser que se adapta a Um qualquer ser que coisa. se adapta. Ele se adaptou. E também tem uma Exatamente, questão ele veio pro cultural, Brasil né? de Tá tão visita. acostumado com isso que às vezes ele fala, eu já não tô mais na idade de mudar. Eu entendo. Exatamente. Exato, ele já tá Aí ele acostumado. veio de visita aqui e ele achou muito diferente mesmo a realidade, sabe? E aí minha avó é capitalista. Que loucura. E ela é católica. Então, assim, uma pessoa religiosa, é impossível concordar com aquele sistema, sabe? Uhum. E meu avô já não é muito. Entendi. E aí minha avó é companheira, né? Eles estão juntos há mais de 40, 50 anos, Aham. sabe? Tipo, ela casou com 18. Então ela faz companhia pra ela lá e por isso eles estão lá. E minha avó, ela sai de vez em quando, vai para os Estados Unidos, como ela tem cidadania espanhola, compra coisas pra revender em Cuba. Ou Acaba seja, que eles têm uma fonte de renda boa, com esse privilégio de poder. Esse privilégio, né? Vejam, de Não. poder sair quando quiser. Pior que não, eu tenho umas conversas aqui no WhatsApp, minha avó me manda assim, eu mando, né? Vô, como vocês estão? Aí ela só fala assim, mal, tamo morrendo de fome. Nossa. E eu fico tipo, vô, pelo amor de Deus, não manda isso assim tão direto, né? Dá uma fingida. O eufemismo, né? Estamos Tenho de aqui, dieta. ela só manda assim, tamo morrendo de fome, Soy. E Nossa. pior que assim, por mais que você ajude financeiramente, às vezes dá, não né? tem a coisa que precisa comprar. pra comprar. Dinheiro é meio de troca. Se não tem nada sendo produzido lá ou não tá fácil trocar, não adianta.